Já está ao vivo. Bora colocar um filtro sapequinha. Oi, Gui. Deixa eu ver esse filtro aqui. Esse. Bora lá. Então, bora lá. Bom dia. Bom dia para quem vai chegar. Bom dia para quem vai assistir esse vídeo depois. Oi, amor. Para quem não me conhece, eu sou Flávia Alexandrino, eu sou coach e facilitadora de barras de Access, facilitadora de consciência, e eu estou aqui hoje só explicando essa minha presença aqui. Quando começou a primavera, eu decidi fazer algumas lives de partilha, trazer aqui no Instagram contribuição para quem deseja florescer, para quem deseja mudar alguma coisa na sua vida, né? Nesse momento, aproveitando a estação da primavera, que já é por si só um momento de florescimento da natureza, né? E como nós somos parte da natureza, nós estamos incluídos nisso. E o meu propósito de fazer isso foi de trazer o meu florescer também. Como coach, como facilitadora de consciência, eu precisava, né? É parte do meu trabalho trazer conteúdo nas redes sociais, e eu estava num espaço de muita paralisia, num espaço assim de muito autossabotagem, de fugir disso, de estar aqui, de fazer vídeo, de falar, de comunicar. E eu criei esse Bora Florescer com esse propósito de eu florescer para essa atividade que eu precisava muito e compartilhar com as pessoas dicas para que elas pudessem florescer também, tá? Então, a dica que eu trago hoje aqui, na verdade, eu vim trazer 4 coisas que pode estar bloqueando você de florescer. Oi, Cris, bom dia. Então, eu vou trazer 4 coisas que pode estar bloqueando você de florescer, tá? Com base, as informações que eu vou trazer aqui é com base no que eu percebi em mim que estava me bloqueando de florescer, tá? Então, a primeira coisa que eu percebi que estava me bloqueando de florescer era o julgamento que eu tinha. Eu estava sempre em julgamento com as coisas, julgamento com as pessoas, julgamento externo. Oi, querida. Oi, Wagner, bom dia. E, cara, o Access traz muito essa questão, né? Para quem não sabe, barras de Access é uma ferramenta de Access Consciousness, e Access Consciousness, na verdade, é um monte de ferramenta que existe para a expansão de consciência. A barras de Access é uma delas, né? E o Access ensina muito que a gente precisa, para a gente ter liberdade na vida, para a gente florescer, a gente precisa aprender a sair do julgamento das coisas, né? Um dos maiores vícios que a gente tem aqui é julgar, porque a gente foi ensinado que a gente precisava julgar tudo, a gente precisava ter um juízo de que as coisas ou são certas ou são erradas, ou as coisas são boas ou as coisas são más. E o que acontece quando a gente se comporta assim, quando a gente se comporta em julgamento, é que cada julgamento que a gente faz a respeito de algo que a gente vê nas pessoas, algo que a gente vê no mundo, é uma forma da gente endurecer. É como se a gente criasse um tijolinho ao nosso redor. Pum, um julgamento, outro julgamento, outro julgamento, outro julgamento. E com o passar do tempo, a gente funciona com base nesses julgamentos. E a gente funciona é como se a gente criasse uma imensa barreira ao nosso redor. E essas barreiras, que são os julgamentos que a gente vem acumulando aí há tempos, desde a nossa infância até de vidas passadas, elas impedem a gente de receber os presentes que o mundo tem para nos dar e nos impede de enxergar, de acessar uma nova possibilidade para a nossa vida. Então,
A primeira coisa que eu venho compartilhar com você que estava me bloqueando o meu florescer, que se você perceber no seu universo, se isso está bloqueando também, é a gente abandonar o julgamento. Sério, gente, isso foi um divisor de águas para mim, um divisor de águas, e não é uma tarefa fácil, porque a gente acha que é o certo julgar as coisas. A gente faz tanto no automático que a gente acha que isso é o certo, que a gente tem que ter juízo de tudo, a gente tem que julgar tudo, tá? Então, fica atento para isso, olha para isso. Eu vou falar as 4 coisas, no final eu vou dar as dicas de como você lida com essas 4 coisas que pode estar bloqueando você de florescer, tá? Então, primeiro é o julgamento das coisas fora de você. Toda vez que você julga as coisas fora, você meio que endurece isso no seu mundo, cria uma barreira ao seu redor e você não recebe o que você precisa receber para o seu florescer. Bom dia, Marcela! Segunda coisa que pode estar bloqueando você de receber são as definições que você faz a seu respeito. As definições que você tem sobre você. É como se fosse o auto-julgamento, só que, tipo, nível avançado, sabe? Seria assim, quando você define que você é desorganizado, quando você define que você é atrapalhado, quando você define que você é preguiçoso. Quando você faz essas definições para você de uma forma que você, como se isso fosse imutável, você realmente não muda isso. Então, por que caiu essa ficha para mim do meu florescer? Porque eu me julgava atrapalhada, eu me julgava dispersa, eu me julgava um monte de definição que eu fazia sobre mim e que, bom dia Marcela, e que me impedia de florescer. Então, a segunda dica fique atento às definições que você tem sobre você. Uma coisa muito louca também é signo. Como a gente pega a definição de signo? Ai, eu sou virginiana, eu sou, tipo, toda metódica organizada. Ai, eu sou ariana, eu sou assim. Gente, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode escolher quem a gente quer e a gente tem esse poder, só a gente tem esse poder de escolher quem você quer ser hoje. É uma escolha, tá? É uma escolha, você pode treinar, você pode se conscientizar de que, de repente, uma definição que você fez de você não está permitindo que você chegue onde você quer chegar e você pode mudar isso, escolhendo ser algo diferente. Eu escolhi que eu não era atrapalhada. Mas que eu não sou mais atrapalhada. E o que eu faço? Eu faço as coisas com presença, eu presto atenção, eu evito ficar fazendo 3, 4, 5 mil coisas ao mesmo tempo. Vou fazer uma coisa, foco nisso, faço, termino, depois vou fazer outra coisa. Eu tinha muito hábito de, por exemplo, lavar louça ouvindo uma palestra. Legal, isso é bom para quem tem essa habilidade. Só que acontecia, eu me atrapalhava toda, eu quebrava copo. Entende? Então, assim, quando você faz uma definição de você, você tem que estar presente para que você consiga mudar. O que você pode fazer para mudar? Qual é a nova... como que você deseja funcionar, tá? Então, a segunda coisa que eu percebi que estava me bloqueando de florescer eram as minhas definições que eu tinha a meu respeito, tá? Oi, Pri, sua linda, bom dia, Luana, bom dia. E a terceira coisa que pode estar bloqueando você de florescer, que eu identifiquei muito em mim, é o medo, tá? O medo, ele é, assim, na maioria dos casos, um grande limitador de florescimento das pessoas. Oi, Andréia, bom dia. E medo do quê? Primeiro que você tem que identificar qual que é o seu medo. Vou falar da minha experiência. Eu tinha medo de me expor. O meu maior medo mesmo, era o julgamento das pessoas. Então, para evitar o julgamento das pessoas, eu não me expunha. Bom dia, amiga. Eu não me expunha. Eu evitava de estar nas redes sociais. Qual era meu outro medo?
Eu acho que o meu grande medo era o medo do julgamento das pessoas. Até cair assim, eu começar a me trabalhar e cair a ficha de que eu estando funcionando no medo de evitar o julgamento das pessoas, era o que estava me paralisando. E então no final eu vou ensinar para você uma ferramenta para você identificar o seu medo e como você lida com ele. É uma ferramenta muito legal que você pode aplicar em você, tá? Super fácil, dá para você fazer com um caderninho tranquilo e se você se empenhar, funciona, tá? E a quarta coisa que eu identifiquei em mim, que vocês examinem você se isso pode acontecer com você também, se pode estar bloqueando você de florescer, é não ter um alvo para o futuro, tá? Então, assim, a gente precisa ter alguma coisa, algum alvo para sua vida, alguma coisa que você queira alcançar, quem você quer ser daqui a 5 anos, que mundo você quer para você e para os seus daqui a 5, 10 anos. A gente precisa ter isso no nosso radar, porque senão a gente fica estagnada, né? E eu já encontrei muitas pessoas que quando a gente faz, o que você quer? Ah, não sei. Ah, eu quero tipo, sei lá, eu quero pagar minhas contas, eu quero ter um emprego estável. Acho que pra mim tá bom. Entende? Então, assim, você precisa ter uma ambição no sentido bom, de você ter algo para alcançar, de você ter algo para que você se motive para florescer, tá? Então, era essa a minha partilha. Agora eu vou voltar lá e vou dar a sugestão dessas 4 coisas que podem estar bloqueando o seu florescer e de que maneira você pode lidar, tá? Então, bora lá para os julgamentos que você tem em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação a qualquer coisa que está fora de você. O que você pode fazer para mudar, para sair desse espaço de julgamento e parar de trazer esses bloquinhos aí para o seu universo e subindo as barreiras para receber o que o universo tem para te dar. Então, o que você pode fazer a respeito dos julgamentos? Existe uma ferramenta de Axis que chama a ferramenta da permissão. Ela é simples e fácil de você usar. Você não... Oi, Fabi, bom dia, querida. E você pode usar mesmo em pensamento. Vamos supor, você olhou alguma coisa, você percebeu que você está em julgamento com alguém, com alguma coisa. Em vez de você falar, essa pessoa está errada, essa pessoa está assim, você vai dizer, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Quando você olha as coisas ao seu redor, sob um aspecto de que você está tendo um interessante ponto de vista, não é um ponto de vista fixo, não é um ponto de vista correto, não é um ponto de vista errado, é um interessante ponto de vista, você está tendo consciência daquilo, não quer dizer que você não vai enxergar as coisas que acontecem no universo, mas você não está entrando em julgamento. Você não está trazendo aquilo para o seu universo, porque tudo aquilo que a gente julga, a gente alimenta com a nossa energia, a gente contribui para a permanência daquilo em existência, sim, tá? Então, não é uma forma de você se esquivar, mas é uma forma de você ter o olhar relaxado, o olhar de neutralidade, o olhar... Porque assim, gente, na verdade, quando a gente julga uma coisa certa e errada, será? A gente não tem todas as informações para fazer um julgamento real de que aquilo é certo e errado. Uma coisa que é certa hoje pode ser errada amanhã e vice-versa, tá? Então, olhar para aquilo que você percebe que você está fazendo um julgamento e pensar ou falar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista acerca dessa coisa que eu estou enxergando. Tá? Então, assim, é uma ferramenta simples. Você pode... Oi, Rose! Tudo bom? Bom dia. Você faz ela mentalmente, tá? E aí você
começa a ganhar mais leveza no seu universo, tá? E assim, eu tô falando de uma maneira energeticamente, tá? Quanto mais leveza você tem, quanto menos coisa você traz para você que é externo, porque o julgamento é quando você julga alguma coisa, você traz isso para você. Você não só traz isso para você, como você alimenta com a sua energia aquilo e você mantém aquilo em existência, tá? Então, assim, está em interessante ponto de vista. Ele te traz uma energia de neutralidade. Você não julga, você está em permissão para que as coisas sejam como são, como se apresentam, sem que você inconscientemente, claro que quando o julgamento é sempre uma coisa inconsciente, que a gente não tenha. Eu até ter essa informação, eu não sabia, eu não tinha ideia do efeito que isso causava na minha vida, até saber, né? E começar a usar essa ferramenta. E foi libertador, tá? Então, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Você usa em silêncio, usa quando você se perceber julgando, cara, quando você se perceber reclamando, quando você se perceber irritada com alguma coisa que aconteceu, cara, interessante ponto de vista que eu tenho essa irritação, interessante ponto de vista que eu tô irritada com essa situação, sabe? É um exercício, anota essa frase, põe num post-it no espelho, põe no celular e usa, se você assim escolher, tá? Então, essa é a ferramenta para lidar com a primeira coisa que pode estar bloqueando o seu florescer, que é o julgamento. Nosso vício de julgamento, tá? Que é a ferramenta da permissão de Axis. Segundo, definições que você tem sobre você, como você vai lidar. É a mesma ferramenta. Toda vez que você se pegar se definindo como atrapalhada, como errada, ai, como eu sou dispersa, ai, como eu sou aquilo, nossa, como eu sou isso, nossa, como eu tô gorda, nossa, como eu... Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista a meu respeito. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista a meu respeito. Interessante ponto de vista que eu tenho essa definição a meu respeito. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Tá? Gente, é libertador. É libertador. No curso de Axis, no curso de barras de Axis, a gente fala muito dessa questão do auto-julgamento, e o Gary Douglas fala que o auto-julgamento é a maneira da gente colocar maldade no mundo. Quando a gente está se julgando, quando a gente não está reconhecendo quem a gente é, na verdade, como um ser infinito, iluminado, o que a gente verdadeiramente é, a gente está abrindo porta para a maldade nesse mundo. Então, é uma coisa de ficar bem atento, porque a gente meio que foi ensinado a elogiar as pessoas e se depreciar. Sabe, quando alguém... Eu percebo quando às vezes eu faço um elogio para alguém, ai, como você tá bonita, ai, imagina, ai, nossa, eu tô horrorosa. Você entende? A gente tem esse hábito, né? Então, se você tem esse hábito de se definir, se julgar, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista a seu respeito. Olha no espelho e repete essa frase várias vezes para você dissipar essa energia de julgamento que você tem contra você, para que você possa florescer, tá? Você abre as portas das energias chegarem até você, que é por ressonância, né? Quando você se trata bem, tudo que é de bom chega em você, tá bom? Oi, Silmara. Oi, Ricardo. Bom dia. Então, essa é a ferramenta para a segunda coisa, que é a definição que você tem sobre você. Medo, tá? O que você faz para não se paralisar com o seu medo? Eu vou passar aqui uma ferramenta, que é uma ferramenta de Theta Healing, a primeira parte da ferramenta, que é você primeiro fazer uma listinha do que você teme. Por exemplo, no meu caso, eu temia o julgamento das pessoas, eu temia... Basicamente, gente, era o julgamento das pessoas que eu temia, né? E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai identificar aquilo que você teme e você vai fazer a seguinte pergunta. O que pior pode acontecer se essa coisa que eu temo ocorrer?
Bom dia, Ricardo. O que pior pode acontecer se essa coisa que eu temo acontecer? Aí você fecha os olhos um pouquinho. Imagina, vai vir alguma coisa. Tá, veio alguma coisa. E se isso acontecer? O que pior pode acontecer se isso acontecer? Aí você vai chegando. Você vai chegar, você vai fazer essa pergunta até você chegar numa sensação. Por exemplo, vou falar do meu caso. Eu tava trocando barras com uma moça que veio para Praia Grande recentemente, a Dini, uma querida. E eu compartilhei com ela, falei assim, nossa, Dini, eu tenho tanto bloqueio de falar em público, eu vi a sua rede social, nossa, você fala, né? Ela assim, Flávia, vamos fazer aqui um exercício. Que pior pode acontecer se você falar em público? Aí eu falei assim, bom, o que pior pode acontecer? Eu tenho medo do julgamento das pessoas, tenho medo... Tá, mas e se você for julgada pelas pessoas? O que pior pode acontecer se você for julgada pelas pessoas? Aí eu pensei, falei assim, se eu for julgada pelas pessoas... Aí eu falei assim, eu acho que eu posso... sei lá, acho que eu posso ficar com vergonha de desistir. Aí, tá, e o que pior pode acontecer se você sentir essa vergonha? Aí eu cheguei na sensação. A sensação do medo que eu tinha de falar em público era sentir vergonha. Entende? Quando você vai fazendo essa pergunta até chegar, o que pior pode acontecer se isso que eu temo acontecer? Quando você chegar na sensação, eu cheguei na sensação de vergonha. Aí você faz a pergunta, qual foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida? Gente, é incrível. Quando ela fez a pergunta, ela falou assim, tá, vergonha. Qual foi a primeira vez que você sentiu vergonha na sua vida? Aí eu lembrei, olha que louco, eu lembrei de quando eu tinha uns 10 anos, que estava tendo um desfile na escola, era desfile tipo Miss Primavera, essas coisas assim de escola. E eu tava com uma saia, um vestidinho, e a minha pele, era inverno, parece, e minha pele tava tão seca. E uma amiga minha, eu ia desfilar, uma amiga minha falou assim, nossa, como sua pele tá seca. Gente, eu fiquei com tanta vergonha, com tanta vergonha. E aí, olha que louco. A maioria dos medos que você tem, que são medos irracionais, por exemplo, o meu medo de falar em público, o meu medo de ser julgado, o meu medo de sentir vergonha, era uma coisa que, de repente, você vê, foi uma coisa que aconteceu lá atrás, que ficou guardado no meu inconsciente. Quantas coisas, quantos medos a gente tem, que foram coisas que ficaram... Pri, Rose, beijo! Depois você assiste, eu vou deixar salva, amor. Quantas coisas que você teme que foram coisas que aconteceram lá no fundo quando você era criança, e aí você, tipo, armazenou aquilo e a gente fica funcionando. Os nossos medos, eles às vezes vêm de uma base, de uma coisa tão irracional, né? Então, a dica para você lidar com os seus medos é isso: identifica o seu medo, se pergunta o que pior pode acontecer se esse seu medo, se isso que você teme acontecer. E aí você vai chegando, vai perguntando até chegar numa sensação. Busca no seu histórico aí. Qual foi a primeira vez? Se pergunta, qual foi a primeira vez que eu senti isso? Qual foi a primeira vez que eu tive essa sensação? Tá? Quando você chegar na sensação, por exemplo, eu cheguei na sensação de que que eu fiquei com vergonha, que a minha amiga falou da minha perna que estava ressecada. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá nesse episódio que você encontrou e você vai fazer o interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que a minha amiga falou da minha perna ressecada. Interessante ponto de vista que eu tive essa vergonha. Interessante ponto de vista que eu tive essa vergonha. Interessante ponto de vista que eu tive essa vergonha. Interessante ponto de vista que eu tive essa vergonha. Interessante ponto de vista que eu tive essa vergonha. E dissipa, gente. É uma dica. Experimenta, porque foi o que fez eu vir para as redes sociais para falar, coisa que eu estava assim há mais de um ano bloqueada para fazer, tá? Então, essa é a ferramenta, é a dica de como você lidar com o medo. Eu vou deixar depois aqui no vídeo a descrição de tudo isso que eu tô falando, tá, gente? E o quarto
quarta coisa que pode estar te bloqueando de florescer é de você não ter o alvo para o seu futuro. E qual que é a ferramenta que eu vou sugerir para você? Um papel, uma caneta, post-it. Senta agora que é domingo e começa a criar os seus alvos. O que você quer? Qual que é o seu alvo que você quer ser? Qual é o seu alvo que você quer atingir, de repente, financeiramente, profissionalmente? O que você quer? O que você quer para o mundo? Né? Coloca no papel e cria e tenha os seus alvos para você, para que você tenha um sentido de florescer, né? Então a ferramenta dessa quarta coisa aí que pode estar bloqueando você de florescer, que é não ter um alvo, é papel, caneta e post-it. E coloque nos lugares onde seja visível para você, tá? Para que você possa todo dia, quando você for planejar seu dia, ou quando você for escolher as suas atividades, você olhe para os seus alvos e fala, isso que eu estou escolhendo fazer hoje vai me aproximar de eu alcançar os meus alvos ou não? Né? Porque senão a gente tende a desperdiçar os dias e as horas, às vezes, com coisas que não vão fazer a gente crescer, não vão fazer a gente atingir aquilo que a gente quer, e aí a vida passa, tá? Então é essa a partilha do Bora Florescer. Fiquei muito feliz de trazer essa partilha aqui e com muita vulnerabilidade falar de mim, que o que eu trouxe foi realmente coisas que eu percebi no meu universo que estavam me bloqueando de florescer, tá? E tem um recadinho, dia 18 de outubro, vou dar um curso de barras de axis aqui na Praia Grande, presencial. São poucas vagas, se você tem interesse de fazer esse curso aqui comigo na Praia Grande, tá bom? Se inscreva no link da bio e um super beijo. Obrigada, Marcela. Super beijo. E eu volto para fazer live no próximo final de semana, porque agora a minha agenda tá mega apertada, que eu tô fazendo um trabalho que tá me ocupando bastante tempo, mas eu vou avisando para vocês aqui. E quem quiser sugerir algum tema para eu trazer aqui, estou à disposição. Super beijo, um lindo domingo para vocês e bora florescer, povo! Beijão!